Oi, turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo na Santa Paz? Vamos lá, então, começando mais uma aulinha de linguagem jurídica. Os assuntos que nós vamos trabalhar hoje são o uso do hífen e acentuação gráfica. Lembrando, tá, que não é possível, numa única disciplina, nós aprofundarmos exaustivamente esses assuntos. Então, a ideia aqui, né, até mesmo reconhecendo que vocês já dominam bastante da língua portuguesa, passaram por um vestibular difícil, né, concorrido, e que vocês demonstraram essas habilidades, então a ideia vai ser relembrar algumas regras relacionadas a esses temas e tentar focar, então, em palavras que sejam importantes para o nosso uso, né, para a nossa prática dentro do curso de Direito e na atividade profissional que vocês vão exercer no futuro, tá bom? Então, trouxe aqui algum conteúdo dos livros e também algumas dicas que a gente encontra por aí em blogs de qualidade, né? Hoje em dia tem muitos perfis na internet destinados a nos ajudar com as questões de língua portuguesa, e na esfera jurídica não é diferente. Então, vou até dar umas dicas para vocês hoje de alguns lugares em que vocês encontram conteúdo de maneira bastante interessante, trazer algumas novidades para a nossa disciplina também, ok? Então, primeiramente, gente, vamos falar acerca do uso do hífen, tá? Então, o hífen, ele vai ser utilizado, ok? Para separar, né, palavras aí que normalmente nós ao falarmos, nós colocamos essas palavras como se fossem uma coisa só, mas na escrita, por vezes, elas deverão ser separadas por um sinal gráfico, um tracinho, né? Então, nós temos aí algumas regras. Eu trouxe esse material aqui dessa professora que eu gosto muito, que é do site, ela tem um portal ali de conteúdos bastante rico em língua portuguesa, que chama linguaminha.com.br, tá? Professora Patrícia Corado. Então, eu trouxe aqui, na verdade, a sistematização dela para o uso do hífen, já que a nossa ideia é ir mais direto ao ponto, tá bom? Então, a regra geral é que, ó, os prefixos, né? Então, o que é o prefixo, né? Aquela palavrinha que nós utilizamos ela antes de alguma coisa. Então, normalmente ela não tem ali um radical. Quando a gente fala em falsos prefixos, nós estamos falando daquela palavra que ela é completa, ela tem, né, o prefixo, ela tem o radical, tem sufixo, mas ela é utilizada como prefixo. Então, vocês já devem também ter estudado isso. Qual que é a regra, então? Que esses prefixos ou falsos prefixos, eles se separam por hífen apenas de palavra que seja iniciada por H ou por letra idêntica à última letra do prefixo, tá? Então, diante dessa regra geral, nós temos palavras, por exemplo, aqui, né, pensando aqui nos exemplos que essa autora nos traz. Então, semi-hospitalar, né, começa com H, então leva aí o hífen. Micro-ondas, nós temos então aí palavras repetidas, vogais idênticas, né, em que termina o sufixo com uma vogal e a próxima palavra começa com a mesma vogal. Então você utiliza aí o hífen para separar, tá? Você não vai suprimir uma dessas letras e juntar tudo, como pode... Geralmente as pessoas erram mais nesse sentido, por escrever micro-ondas tudo junto, com os dois Os juntos, ou, por exemplo, interregional, colocar tudo junto com dois R's, né? Anti-inflamatório tudo junto. Então você tem aí essas palavras que elas precisam do uso do hífen, né? Então, continuando aqui, vocês observam que se a palavra se junta ao prefixo não se iniciar por H e nem a letra que começa essa palavra não for igual à última letra do prefixo, então não existe hífen, né? Então, por exemplo, autoavaliação. Então, as letras aí, auto, a última letra do auto, né, é O, e a avaliação começa com A. Então, são letras diferentes, então você consegue juntar, você junta isso. Autoavaliação, contrarrazão, né? Ultrassonografia, antibiótico, tá? Então, são letras aí diferentes, então você
não usa o hífen, ok? E aí nós temos algumas regras específicas que vão aparecendo, né? Como eu falei para vocês, é um buraco sem fundo, tem uma regra, aparece, as regras elas vão se colocando. Aí, se a gente procurar, a gente encontra regra pra caramba. Então, ó, prefixos, os prefixos sub, ob, ad, né, seguem a regra geral. Se a próxima palavra começar com H ou com uma letra idêntica, separa-se por hífen. Também de palavra iniciada por sub, ó, por R, na verdade. Então, além da primeira regra, esses prefixos eles vão agregar aí o R. Então, se começar a próxima palavra com R, vocês vão utilizar o hífen. Subreitor, hífen. Subbrasileiro, hífen. Subhumano, subhumano, a gente costuma falar, né? Mas utiliza-se o hífen na linguagem escrita. Nas demais situações não haverá hífen. Então, subárea, subestação, subserviço. Prefixos pan e circum. Haverá hífen se o segundo elemento, a segunda palavra, começar com H, M, N ou qualquer vogal. Exemplo, pan-americano. Então, pan-americano, a gente utiliza o hífen, não é tudo junto. Circunnavegação, né? Circunvizinhança. Então, você tem aí... não, vizinhança não entra nessa regra. Tá, circunnavegação. Então, vocês têm aqui esse terceiro eixo de regras do hífen. Então, aqui também, nós temos, né, segundo o autor, ó, nunca haverá hífen com os prefixos co, re, des e in. Então, sempre que você tiver esses prefixos, esses sim são prefixos mesmo, né, não são falsos prefixos, eles sempre se juntarão sem hífen à palavra que se segue a eles, independente da letra com que se iniciar a palavra, tá? Não importa. Então é uma regra um pouco mais fácil. Então você coloca, você pensa aí o co, re, des e in. Então, em todo caso, não há hífen. Reescrever, dessalgar, cooperar, né? Se, no entanto, a palavra seguinte ela começa com H, ela perde esse H, então se junta porque, né, ficaria estranho manter o H ali, né? Então, desumano, por exemplo, colocar um SH, ficaria deixumano, ficaria estranho. Então, você tira o H fora daí. Então, tem alguns detalhes aí. O que mais? Sempre haverá hífen com prefixos, ok? Ou falsos prefixos que sejam acentuados, né, com ex ou vice. Trata-se de elementos que sempre serão separados da palavra base por hífen. Pró-reitoria, além-mar, vice-prefeito, ex-namorado, pré-natal, pós-parto. Então, vocês observem que nós temos aí um prefixo acentuado, né? E também os casos de ex ou vice. Então, essa autora também, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no portal dela, ela apresenta vários mapas mentais que são muito bons, gente. Então, assim, mapa mental é um negócio assim que eu uso desde sempre, desde a minha época de escola. Eu gosto bastante, eu acho que serve pra gente fixando as coisas. O ideal mesmo é que cada um faça o seu, eu acho, porque ao você construir esses mapas, você fixa o conteúdo, né? Mas olha só que interessante, esse mapa mental que ela traz com algumas regras de uso do hífen, tá? Então ela coloca aqui, ó, hífen nas formações com prefixos ou pseudoprefixos. Com prefixos ou pseudoprefixos do modo geral. Qual é a regra? Haverá hífen se a palavra base for iniciada por H ou por letra idêntica à última letra do prefixo. Já vimos, tá? Apenas para vocês fixarem. Hífen relacionado aos prefixos sub, ad, ob, né? Haverá hífen se a palavra base for iniciada por H, por letra idêntica à última letra do prefixo ou por R. Então aqui é a mesma regra anterior, porém você agrega aí a questão do R, ok? Que mais? Regras para circum e pan. Haverá hífen se a palavra base for iniciada por H, M, N ou vogal. Pan-americano, circunnavegação e etc. Que mais?
Hífen com prefixos corre, des e in. Nunca haverá hífen. Cooperar, desumano, reescrever, inábil, tudo junto e nada de hífen. Nem pensar, né? Que mais? Hífen com prefixos acentuados, né? Pró, pré e ex e vice. Sempre haverá hífen, tá? Gente, esses mapas mentais são muito bons. Super recomendo vocês entrarem lá no site da professora Patrícia Corrado e darem uma olhada nesses mapas dela. São muito bons. Mas para que a gente consiga ainda, né, trazer mais regras, mais dicas para a gente não errar no hífen, trouxe também essa tabela do português para passar, certo? Que traz também outro tipo de macete. Olha aqui, ó. Pensando, né, esse esqueminha bolado aqui por essa tabela, ele pensa sempre em que você olhe para as letras, a letra que termina o sufixo e a que começa da palavra seguinte, certo? Então, ó, se essas letras forem constituídas por vogais diferentes, você não usa hífen e junta tudo. Exemplo, autoescola, infraestrutura, autoajuda, autoafirmação, semiaberto, semiárido, tá? Quando essas palavras são vogais iguais, você coloca o hífen, tá? Não retira e junta tudo, não. Mantém e separa. Anti-inflamatório, micro-ônibus, micro-ondas, autoobservação, contra-ataque. Se essas letras forem consoantes diferentes, ó, não use hífen, junta tudo. Exemplo, super legal, supermercado, intermunicipal, superpopulação. Consoantes diferentes, tá? Consoantes iguais, aí você usa o hífen, subbase, tá? Super requintado, interrelacionar, super romântico. Vogal mais consoante, ó, não usa hífen, junta tudo. Seminovo, autoconhecimento, autodesenvolvimento, certo? Consoante mais vogal, não use o hífen, junte, tá? Superacidez, super interessante. Então, esse aqui você pode pensar assim, né? Se ele forma uma sílaba, você junta. Nesse sentido aqui, tá? Vogal mais R ou S. Junte e dobre o R ou S, ok? Então, anti-rugas, RR, tá? Antissocial, 2S, juntinho ali, ultrassonografia, autorretrato, mini saia, ultra rigoroso, corresponsável, contra-regra e etc. Ok? Trouxe também para vocês aqui, e aí aproveito já para falar de uma novidade para vocês, tá? Então, esses esqueminhas que vão seguir aqui trazendo algumas outras regras de hífen são da Joy Braga. A Joy Braga é minha prima e ela tem um curso, né, que ajuda concurseiros aí pelo país. É uma pessoa que já passou em 6 concursos públicos, sendo que ela é super jovem, né, é cantora ainda por cima, super faço o merchan dela. E ela tem um programa que chama Aprovação Detox, e ela dá aula de língua portuguesa, né, para concursos, e também tem muitas dicas, muito conteúdo na página dela, se vocês quiserem seguir aí a Joy Concurseira, ok? Fazendo aí o merchan pra Joyce. Gente, ó, ela traz aqui alguns esqueminhas que eu fiz questão de trazer para vocês, para que a gente possa também, de uma maneira divertida aí, absorvendo esses conteúdos, ok? Então vamos lá, olha. Tem ex, tem hífen. Né? Tem ex, tem hífen. Ex-namorado, ex-marido, ex-presidente, ex-funcionário, ex-sogra, qualquer ex. Tem ex, tem hífen. Aqui, ó. Para plantas e animais, né? Erva doce, açafrão da terra, leão marinho, urso polar. Usa hífen. Viu? Dicas da Joy. Quando for para se referir a povo ou nação, né? Norte-americano, sul-coreano, latino-americano, tudo tem
hífen, nesse sentido. O que mais? Esse aqui é interessante, olha, casca grossa, né? Então, uma casca grossa, sem hífen, está falando de uma camada externa que é espessa, né? E o casca grossa, com hífen, que se refere àquela pessoa grosseira, né, rude, no linguajar mais popular. A mesma coisa acontece com pão duro, né? O pão duro, sem hífen, está se referindo àquele pão que ressecou demais e está duro, né? E aquele que tem hífen está se referindo, então, àquela pessoa mão de vaca, né? Ó, que não abre a mão. Então, é o pão duro, certo? Então, ela dá essas dicas e aí, para terminar as novidades com respeito a Joy Braga do Aprovação Detox, eu quero já contar para vocês que eu conversei com ela e ela vai fazer uma live conosco para falar de juridiquês, certo? Então eu acho que vai ser bastante interessante, vai ser bem... eu acho que vocês vão aprender bastante com ela, alguém que tem experiência na área jurídica, formada em direito, né? Concursada, de tribunal, enfim. Então ela vai trazer essa palestra, na verdade, que ela vai fazer sobre o juridiquês, os limites do juridiquês, o que é importante no juridiquês e o que é preciosismo que deve ser evitado. Lembra que eu conversei com vocês lá no início das aulas acerca de como deve ser a nossa linguagem, né, o mais simplificada possível? Então, ela vai abordar de forma um pouco mais aprofundada esse assunto, vai trazer para vocês alguns exemplos do que acontece na prática. Ela diz que tem vários erros de peça lá, peça mesmo, né, jurídica, que ela pode trazer para que vocês comecem a ter contato aí de forma um pouco mais prática com esse mundo, tá bom? Então eu vou marcar, na verdade eu já tenho a data, eu preciso só fechar o evento, que eu faço os eventos online, aí eu peço para vocês se inscreverem, porque esses eventos, eles fazem parte do ASA, que é um projeto de ensino de graduação nosso, em que nós trazemos assuntos que não dá tempo de ver na sala de aula, certo? Então, esse projeto, ele dá também horas complementares para vocês, então vocês vão ter 2 horas de atividade complementar. Então, desde já estão todos super intimados a participar, tá bom? Eu vou marcar e vou mandar para vocês as informações tão logo seja possível. Mas desde já entrem lá na página dela e deem uma olhada, que ela tem bastante conteúdo interessante para vocês. Como ela é cantora também, ela faz paródias para vocês aprenderem as dicas, os macetes de língua portuguesa e de outras matérias relacionadas a concurso público também. Então fiquem à vontade para conhecer o trabalho da Joyce Braga, que é bastante interessante também. Beleza, galera? Beleza. Então vamos para o nosso tema, que é acentuação gráfica. Ok, vamos lá então. Acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Segundo, então, nosso querido Eduardo Sabag, trata-se de um sistema que demarca o acentuar na fala ou na escrita, permitindo a pronúncia das palavras com clareza e intensidade adequadas. Então, gente, as regras de acentuação gráfica, elas servem também para nos ajudar na fala, né? Então, muitas vezes, especialmente na língua portuguesa, a gente pode ter dificuldades de definir onde é a sílaba mais forte, ou qual é a sílaba mais forte de cada palavra. E a acentuação gráfica, ela nos ajuda nessa missão, certo? Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês um outro esquema da Patrícia Corrado, tá bom? linguaminha.com.br, em que ela coloca aqui as principais regras de acentuação. Também bastante interessante, tá bom? Então, ela põe que existem as normas de acentuação, elas têm diversas formas de acontecer. A primeira delas se refere à posição da sílaba tônica. Então, vocês vão lembrar, lá no ensino médio, né, na escola, quanto tempo a gente estudou que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Então, esse primeiro conjunto de regras, ele se refere a onde se localiza a sílaba mais forte de cada palavra,
né? Todo mundo já sabe disso. Então, as palavras classificadas como oxítonas são aquelas em que a sílaba mais forte é a última, certo? E então, quando é que nós acentuamos as palavras oxítonas? Quando elas são terminadas em A, E, O, I, EM ou NS, ok? Então, né, mãe, mão, né, são todas palavras que levam esse acento. E aí nós temos as paroxítonas, certo? Que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, ok? Elas serão acentuadas, então, quando o final delas for diferente dessas regras que são aplicadas nas oxítonas, tá? Então, sempre que o final dessas palavras não terminar em A ou AS, né? E, ES, O, OS, EM ou NS. Então, algumas nas gramáticas vocês vão encontrar essa regra assim enorme, né? Na verdade, são os que forem diferente da regra dos oxítonos. Então, palavras terminadas com L, R, X, N, PS, OM, NS, uns, né? E de tongo vão levar, então, acento. A gente vai já dar uma olhada aqui em alguns exemplos. E aí as proparoxítonas, né, que essa é a regra mais difícil de toda a língua portuguesa, só que não. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra mais fácil que existe. Então, sempre que a sílaba mais forte de cada palavra for a antepenúltima, ela é uma proparoxítona e, portanto, ela vai ser acentuada. Beleza? Então, o que mais que nós temos aqui? Monossílabos tônicos. Monossílabos são palavras que são compostas de uma sílaba apenas, terminados em A, E e O, também vão levar esse acento. Os hiatos, né, que são aquelas situações em que a vogal ela fica separada das demais quando é feita a separação silábica. Né? Então, por exemplo, saúde, né? Então, é uma palavra que o U ele é acentuado, ok? Então, qual que é a regra que ela coloca aqui para vocês? Acentuam-se I e U tônicos, isolados na sílaba ou acompanhados de S, nos hiatos, né? Caso eles não sejam seguidos por NH, precedidos por vogal idêntica ou precedidos por ditongo, ok? Então, apenas para vocês lembrarem algumas regras. Ditongos abertos também são acentuados, né? Então, o ditongo aberto é aquele que é formado por uma vogal e uma semivogal. Então, ei, eu, oi, certo? Eles são acentuados. Porém, de acordo com o novo acordo, ortográfico, as paroxítonas que têm ditongo aberto, terminadas em ditongo aberto, então elas perderam o acento. Né? Então vocês já sabem disso também. E aí os diferenciais, aquelas situações em que persistiu o acento diferencial, né, para diferenciar, por exemplo, o verbo de preposição, né, o tempo verbal, isso aí esse acento ele tem essa finalidade que é fazer essa diferenciação. Por exemplo, por, com acento circunflexo de verbo, por, que é a preposição por, né? Ou pôde, para diferenciar do verbo poder no passado, e pode no presente, verbo poder no presente. Então, apenas aí algumas normas para vocês irem lembrando. Então, olha, o Sabag, por exemplo, né, no livro de português jurídico mesmo dele, ele traz então essas situações, e aí eu vou focar lá no primeiro grupo de regras, que é a das oxítonos, proparoxítonos e paroxítonos. Então aqui, oxítonos, quais são as regras? Né? Então já vimos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Exemplos, para a gente ir pensando, né, visualizando melhor. Gambá, vatapá, charás, você, freguês, convés, vovô, robô, retrós. Ok. Então, essa regra, olha só, é seguida também nos casos de infinitivos seguidos de pronome. Ok? Então, exemplos. Contratá-lo, né? Desejá-lo-íamos, vendê-los, compô-lo. Então, a gente observa também
essa regra. O que mais? Ainda nos oxítonos, né, que são as palavras que a última sílaba ela é mais forte do que as demais. Então, aqui exemplos também: armazém, recém, vintém, né, para situações de palavras terminadas em M ou ENS. Então, ó, o que mais? Olha, não devem ser acentuados os monossílabos nem os paroxítonos terminados em ou ENS. Então, são várias regrinhas aí que vocês vão internalizando, né? As palavras bem, trem, bens, trens, jovem, item, jovens, itens. Também não vão levar acento. Que mais? Não levam acento oxítonos terminados em I ou is, U ou us. Tá? Punilos, sacis, bambus, tatus. Por quê? Porque, como nós vimos, são apenas aquelas terminadas em A, E e O. Então, por exclusão, esses aqui também não irão. Que mais? Deixa eu pular aqui. A gente não se... tá. Alguns exemplos de palavras mais interessantes da linguagem jurídica mesmo, tá bom? Então, nós temos aí, ó, o cateter, né? Não é catéter. Condor, não é condor, né? Apesar de que esse condor, eu acho que a gente fala muito pensando na língua espanhola, né? El condor passa. Mas isso é lá no espanhol, no português é condor, né? Comprá-lo, mister, se fala mister, não é mister, né? Nobel, novel, tá? Uma palavra interessante também pra gente é o projetil, tá? Projétil também tá certo, tá bom? Também funciona, só que daí a gente precisa grafar essa palavra com acento, tá? Que ela é paroxítona, mas se nós quisermos tratá-la como oxítono também, tudo certo, tá? Mas aí a gente fala projetil. Ruim, gente, é ruim, não é ruim, tá? Ureter, não é uréter, ok? Xerox, se tiver acento, ela pode ser uma paroxítona, xerox, tá? Mas se não tiver acento, é xerox. Frenesi, né? Macriação, não é malcriação. Sutil, reduzi-los e zebu. Okay? Então, alguns exemplos aí para que a gente internalize essas regrinhas aí que são relevantes para algumas palavras do nosso uso mais comum da linguagem jurídica, ok? Então, aqui pensando nos paroxítonos, tá? Nas regras dos paroxítonos, conforme o recente acordo ortográfico, deixam de ser acentuados os ditongos abertos paroxítonos. Já havia comentado com vocês quando a gente falou de oxítonos, mas a gente fala de novo aqui. Então, ó, exemplos. Ó, ideia, paranoico e coreia não levam mais acento, porque são paroxítonos, ok? Ó, deixam de ser acentuadas as palavras paroxítonas terminadas com I e U tônicos que virem depois de um ditongo também. Ó, feiura, não é mais acentuado, bocaiúva, né? Frutinha aí da região, boiuno, reiuno. Então, não levam mais acento, ok? Por outro lado, acentuam-se os paroxítonos terminados em ó, L, N, R, X, O, N, P, S. Túnel, pólen, revólver, ônix, elétrons, tríceps. Também aqueles paroxítonos terminados em ans, ão ou ãos. Exemplo, irmã, irmãs, bênção e bençãos. Ok? Também aqueles terminados em i, u ou seguidos ou não de s, tá? A exemplo de júri, tá? Então, júri é uma palavra acentuada. Lápis, bônus, álbum, médiums, tá? Encontros vocálicos. Vamos lá, encontros vocálicos de tongos crescentes. Então, exemplos, aqui ó, história, né? Série, pátio, água, tênue, ingênuo, mágoa, apolíneo e orquídea são acentuados.
que mais? Não se acentuam os paroxítonos terminados em ENS. Nuvens, imagens, itens, hífens, jovens, ímens, líquens. E o que mais? Também aqueles terminados em R ou I nos prefixos, né? Super, homem, semi-intensivo, anti-inflamatório, também não tem acento. E aí, analogamente ao que nós fizemos com os oxítonos, aqui alguns exemplos para que vocês vão, né, internalizando aí. Então, abdômen, que também pode ser dito abdômen, tá? Mas daí leva o acento, tem uma grafia diferente, ao invés de... Aí leva o Nzinho no final, tá? Caracteres, tá? Então, penúltima sílaba é mais forte. Não é caracteres, é caracteres. Abdômen, né? Flúor, flúor. Penúltima sílaba. Acórdão. Já vi pessoas dizerem assim, leem isso aqui, acordão. Não, se tem o acento é acórdão, não é um acordo grande, um acordão, tá? É acórdão, que é um tipo de decisão colegiada. Vocês vão ver aquela decisão que é tomada em conjunto nos tribunais, é o acórdão. Cartomância, mância, né? Então, a sílaba mais forte... Ah, não, tô ficando louca, gente. É uma loucura. Cartomancia, né? Então, é separado aí. A sílaba tônica tá aí no si. Fortuito, gente. Não é fortuito. Da mesma forma que é gratuito e não gratuito. Ok? Coxi. Yanomami, né, etnia indígena, Yanomami, aí vai ter o acento. Recorde, não é recorde. Então, alguns dos erros que a gente comete em língua portuguesa estão muito relacionados também aos estrangeirismos, né? Então, a gente pensa na palavra em inglês, né, record, e acha que é recorde, não, é recorde, né? Ibero, tá? Não é íbero, é ibero-americano. Rubrica, esse aqui é um erro muito comum, muita gente fala rúbrica, tá? Não é rúbrica, é rubrica. Safari, tá? Vai acentuado aí. Verossímil ou inverossímil, isso aqui são palavras que vocês ainda vão ver muito no direito, né? O que é verossímil? É algo que tem ares de ser verdade, né? Então, um dos princípios que vocês vão aprender quando chegar mais lá na frente, nas matérias jurídicas, eu acho que talvez a gente até veja na parte do latim, quando a gente for ter uma aula sobre isso, existe uma expressão que chama fumus boni iuris, né? O que é o fumus boni iuris? É a fumaça do bom direito, é algo que aparenta que está correto, né? Então, a verossimilhança da alegação, em muitos casos, vai ser observada para resolver um determinado caso, certo? Então, o que é verossímil é aquilo que tem ares de verdade, assim como inverossímil é aquilo que parece mentira, né? Ou uma não verdade. Misantropo, né? Filantropo. Então, são todas paroxítonas, ok? E aí, para terminar, a gente dá uma olhada aqui nas proparoxítonas, mas isso aqui não tem dificuldade alguma, né? Porque todas são acentuadas, sem exceção. Então, nós temos aí alguns exemplos, só para a gente pensar, né? Mas bem tranquilo isso aqui, ó. Médico, ômega, álibi, aerólito, pêndulo, décimos, álcool, cônjuge, míope, né? Cônjuge, né, gente? Cônjuge. Míope, aeróstato, né? Égide, quasímodo, término, bávaro, bárbaro, íngreme, sôfrego, chácara, todos são acentuados. E aí aqui algumas palavras no campo dessas proparoxítonas que podem ser interessantes para a nossa linguagem jurídica. Aqui, ó, ímprobo, né? Uma pessoa que não tem probidade, né? Ímprobo. Aeródromo, réprobo. Rítmico,
Alcoólatra tem acento, tá? É uma proparoxítona. Málaga, região da Espanha, acentuada também. Cátedra, álibi. Munícipe, sânscrito, né? A língua. Arquétipo, impávido. E excelentíssimo, excelentíssima proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada, né? Taca aí o acento. Tá certo, galera? Acho que o que eu queria conversar com vocês era hoje. O restante, eu gostaria mais de que ficasse na parte prática, então vocês vão olhar agora lá no Forms o que tem para vocês fazerem de atividade. E aí a gente vai conversando, então vocês vão colocar em prática isso que nós relembramos aqui nessa aula, lá nas atividades do Google Forms, tá bom? E para terminar a nossa aula, apenas para falar para vocês acerca de como é importante a língua portuguesa, né, minha gente? Você compraria esse guarda-roupa? Lê o anúncio e me diz se não é uma coisa meio bizarra, certo? Você compraria um trem desse? Olha, eu acho que eu não compraria não, a não ser que eu quisesse fazer um filme de poltergeist, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Mas no mais, é isso. Vamos lá, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vão perguntando e vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau.